O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar, o aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Olá a todos que estão participando do Congresso Internacional de Cirurgia Veterinária Anclivepa, São Paulo. Meu nome é Chick Weiss e sou cirurgiã veterinária do Animal Medical Center na cidade de Nova York. E pratico muita radiologia intervencionista. E a partir de agora teremos minha aula onde falarei com vocês sobre a situação atual da radiologia intervencionista veterinária e talvez algumas coisas que estarão disponíveis para nós no futuro. Obrigado a todos pela participação e tenham um excelente evento. Vamos para a aula. Olá e seja bem-vindo ao Congresso Internacional Online de Cirurgia Veterinária da Anclivepa, São Paulo. Estou feliz hoje por ter a oportunidade de apresentar a vocês o estado atual e o futuro da radiologia intervencionista em medicina veterinária. Meu nome é Dr. Chick Weiss. Estou feliz por ter a honra de falar com todos vocês hoje. Sei que muitos de vocês podem não estar familiarizados com a radiologia intervencionista, mas vou explicar como a usamos hoje e como ela beneficia nossos pacientes. E esperamos que você descubra como isso pode beneficiar seus pacientes no futuro. Então, alguns dos usos mais comuns da radiologia intervencionista veterinária, vou abordá-los hoje, como colapso traqueal e estenose nasofaríngea. Muita endorreologia que fazemos, anomalias vasculares e shunts, são muito receptivos às técnicas de radiologia intervencionista, e então alguns casos difíceis de câncer. E então compartilharei com vocês algumas novas técnicas em medicina humana que estão sendo realizadas. Apenas como pano de fundo, acho importante entender o que é radiologia intervencionista. E a radiologia intervencionista é o uso de modalidades de imagem contemporâneas para obter acesso a diferentes estruturas a fim de fornecer materiais para fins terapêuticos. Essa é a maneira complicada de descrevê-la. A maneira mais simples é algo estar fechado inadequadamente. Podemos abri-lo com uma haste, como um colapso traqueal, por exemplo. Ou se algo estiver aberto inadequadamente, podemos fechá-lo como um shunt, ou suprimento de sangue para um tumor usando bobinas, ou cola, ou quimioterapia e partículas, ou algo assim. Então, entender que é uma maneira diferente de olhar para o corpo, e como pensamos em tratar diferentes sistemas do corpo, usando essas técnicas, é realmente pensar sobre qual é o problema, o que está causando os sinais clínicos e como podemos melhorá-los ou aliviá-los. O paciente. Então, o colapso traqueal foi realmente como foi introduzido no implante de stent traqueal e na radiologia intervencionista quando era residente. Este foi o primeiro caso que fiz de radiologia intervencionista. Era um cão com colapso traqueal intratorácico e colapso brônquico. O radiologista da época me convenceu a fazer um broncograma com bário, o que não fazemos mais. Isso foi antes de as tomografias computadorizadas estarem disponíveis. O que você pode ver aqui são esses diferentes brônquios que estão isolados desses stents brônquicos. Mas o que mais gosto nesta foto é que ela me lembra o quão pouco eu sabia sobre o colapso traqueal naquela época. E a fluoroscopia, uma das coisas legais dessas imagens, elas mostram a data. Então estamos em outubro de 2000. Então isso já faz quase 23 anos. Então, realmente, quero em alguns minutos repassar um pouco o que aprendemos sobre o colapso traqueal. O bom dos stents, e ocasionalmente ainda colocamos anéis traqueais, é que eles passam direto pela extremidade do tubo traqueal.
Não há cirurgia. É um cateter marcador no esôfago aqui. E fazemos algumas medições e podemos implantar este stent. Podemos tratar a traqueia cervical e intratorácica ao mesmo tempo. E temos que fazer medições adequadas e outras coisas. E isso leva um pouco de tempo. Mas esse é realmente todo o procedimento. E o paciente simplesmente acorda. E muitas vezes esses animais podem ficar muito bem por um bom período de tempo. Embora não curemos a doença, controlamos os sinais clínicos. Sempre tentamos primeiro um tratamento médico agressivo. No nosso caso, geralmente é com cadano alto. Às vezes, muitas vezes, prednisona. E se tiver efeitos colaterais da prednisona, podemos usar fluticasona. Mas, na maioria das vezes, eles ainda precisarão de algum grau de esteroides quando tiverem uma doença em estágio terminal. Agora, quando aprendi sobre o colapso traqueal, ouvi dizer que foi esta membrana flácida e a cartilagem enfraquecida que se tornou condromalácia. E isso é muito parecido. Esta imagem de escopo com o primeiro caso que acabei de mostrar, onde você vê essa traqueia cervical normal e depois intratorácica. Vemos essa traqueia apenas achatada. Isso não significa ficar aberto e permitir que o paciente respire. E há um artigo antigo onde falavam sobre os diferentes graus de colapso traqueal. Não usamos mais isso necessariamente, mas uma das coisas interessantes sobre esse artigo dos anos 80 foi a progressão da doença, e depois o grau 4, onde basicamente as cartilagens ficam achatadas. E aqui diz que eles podem inverter dorsalmente. E isso é uma coisa que eu acho interessante, essa inversão dorsal aqui, e voltaremos a isso. Porque você sabe, quando vemos o colapso da traqueia, são algumas imagens fluoroscópicas ou radiográficas. Tendemos a ver aquela membrana flácida pendurada na traqueia. E em todas estas imagens, vemos esta membrana flexível pendurada, exceto esta. Então, em todas essas imagens, a traqueia está estreitada, e vemos um pouco de ar ventralmente onde a membrana não obstrui a traqueia. Neste aqui, vemos um pouco de ar dorsal, e você vê aquela pequena linha de ar. Aqui está uma visão mais próxima, onde vemos o ar aqui. E novamente, dorsalmente aqui. Esta é outra imagem onde vemos aquela linha de ar aqui. A razão pela qual vemos aquele ar dorsal na face ventral da traqueia aqui é porque temos o que chamamos de malformação traqueal. Aqui está mais um. E vemos que isso sempre ocorre na entrada torácica. Geralmente são Yorks, mas podem ocorrer em outras raças, e são obstruções estáticas, não dinâmicas. Estas não são cartilagens traqueais de malácia. Estas são cartilagens traqueais rígidas. E ao ver muitos desses casos de colapso traqueal, percebemos isso. E você pode ver essa membrana flexível pendurada com o colapso tradicional, essa condromalácia traqueia achatada, com esse músculo traqueal pendurado nessa traqueia plana no post-mortem. E isso é o oposto desta malformação traqueal onde isto não é dinâmico. Esta é uma obstrução estática. Esta é uma cartilagem em forma de W. E se você olhar para a cartilagem aqui, eventualmente verá essa marca na cartilagem. Você realmente vê a bainha carotídea passando por aqui. E é importante reconhecer isso por alguns motivos. Tendemos a ver isso em cães mais jovens. E quando você tem essa obstrução firme aqui, você vê o quão difícil é. Não é a malásia. E é realmente difícil até mesmo entender isso. É tão firme. E é importante diferenciar isso dos casos tradicionais de colapso. E por que isso é importante? Bem, se você vai tratar estes, o que fazemos com frequência, porque eles não tendem a responder à medicação também, você tem que ter certeza de que o stent preenche totalmente a traqueia e é um lúmen da traqueia em forma de W, e você não tem lacunas aqui. Eu não ficaria feliz com isso agora porque há uma lacuna bem aqui, e essa lacuna pode ser preenchida com muco, e o muco pode levar a infecções, e as infecções podem levar ao tecido e ao crescimento. Se você estiver implantando um stent em um paciente como este, o que você vê é, durante a respiração, vemos novamente que essa área não está se abrindo tanto quanto o resto da traqueia. À medida que colocamos nosso stent, aqui está a implantação do stent. À medida que implantamos este stent, estamos abrindo o stent. Você pode ver que o stent está assentado naquela malformação e não descendo aqui. Então empurramos todo o sistema de colocação enquanto colocamos o stent. Vemos o stent se expandir
implantar um pouco mais, empurrá-lo para dentro. E estamos tentando fazer com que esse stent se expanda para abrir essa malformação e realmente preencher todo o lúmen traqueal. E quando fazemos malformações, depois de implantarmos o stent, porque o stent tem maior resistência à compressão quando está totalmente expandido. O que você verá aqui que estamos fazendo é pegar o tubo endotraqueal e usaremos o balonete do tubo endotraqueal para ajudar esse stent a se expandir totalmente ou a se expandir mais completamente. Porque à medida que a extensão se expande mais completamente, ele tem mais resistência a ser comprimido por essa malformação. O que estamos tentando fazer é preencher essa malformação. E então rodaremos a traqueia. Você pode ver quando giramos a traqueia, você não consegue ver nenhuma lacuna. Então você pode ver uma pequena lacuna aqui. Essa lacuna em minha mente é muito grande. E se eu visse isto hoje, retiraria este stent. Isso vem de quase 13 anos atrás. Então você sabe, isso é algo que não apreciamos até recentemente. Então agora, se houvesse uma lacuna aí, nós removeríamos esse stent e colocaríamos um maior. Porque se você deixar lacunas nesses casos de malformação, eles podem infeccionar e levar ao crescimento de tecido. E por que isso ocorreu? Bem, não sabemos exatamente, mas aqui está uma tomografia computadorizada e aqui está a traqueia. Então vemos o corpo vertebral, os pulmões, aqui está a traqueia. E vemos essa traqueia mal formada bem na entrada torácica. E o que vocês podem ver aqui é que há um vaso sanguíneo passando por aqui. Essa é a artéria carótida e tende a cruzar a traqueia exatamente onde está essa malformação. E isso pode estar cruzando ali, porque há um recuo ali da malformação, ou talvez isso tenha algo a ver com durante o desenvolvimento, a tensão nesta cartilagem fraca por aquele vaso e feixe nervoso, e isso pode estar levando à compressão e a traqueia endurece dessa forma. Este é apenas mais um exemplo semelhante, enquanto que à medida que este vaso cruza aqui, vemos a traqueia ficar um pouco estreita e aqui está outro onde a traqueia atravessa, e vemos a traqueia ficar estreita. Então vimos isso em vários de casos. Aqui está outra malformação traqueal que podemos ver onde vemos novamente em cada radiografia. Você verá isso às vezes melhor do que outras. Mas vemos aquela traqueia mal formada, e outra tomografia computadorizada aqui, onde podemos ver aquele vaso realmente atravessando e depois voltando novamente. Então achamos que há algo nisso. No momento, estamos fazendo alguns estudos sobre onde os vasos cruzam a traqueia. E aqui está apenas mostrando onde esse vaso está cruzando a traqueia, exatamente onde está a malformação traqueal. E se você fizer anéis cirúrgicos nesses pacientes com malformações, você pode ver este recuo aqui, e isso está tirando esta embarcação do caminho. À medida que vamos expandindo tudo, precisamos tirar essa bainha carotídea dali, mas ela estava bem naquela malformação ali. Novamente você pode ver que isso é uma malformação com esta bainha carotídea passando por ela na autópsia. E este é um típico colapso traqueal tradicional. E a primeira costela está bem aqui. E podemos ver que essas carótidas não estão cruzando no traqueia cervical onde está esta. Onde está a primeira costela aqui atrás. Por que isso é importante? Bem, analisamos 150 casos. E uma das coisas que descobrimos ao analisar nossos casos foi que o colapso tradicional era de cerca de 70% e a malformação era de cerca de 30%. Portanto, quase 1 em cada 3 casos que vemos na nossa clínica com colapso traqueal tem uma malformação traqueal. Por isso não são raros. Curiosamente, quando olhamos para os cães em nosso banco de dados, quando olhamos para aqueles que receberam stent, ou ainda estavam sendo tratados clinicamente, embora 2/3 dos cães sejam de colapso tradicional, se olharmos para os cães com stent, eles eram metade tradicionais e metade malformações. Se olharmos para os cães tratados com medicamentos, quase todos eles eram tradicionais, e apenas 7% desses cães tratados com medicamentos tinham malformações. Bem, olhar de uma maneira diferente significa que se um cão sofresse um colapso tradicional, havia cerca de 35% de chance de ele falhar no tratamento médico e precisar de um stent. Considerando os cães com malformação, quase 9 em cada 10 deles falharam no tratamento médico e necessitaram de um stent. Portanto, quando você diagnostica cães com colapso traqueal, sabemos que se eles apresentarem malformações, é mais provável que sejam reprovados no tratamento médico.
Podemos querer observar esses cães um pouco mais de perto, porque eles podem ser um pouco mais frágeis, porque você sabe que o remédio para a tosse, os esteroides, pode ajudar o colapso dinâmico da traqueia, mas pode não ajudar nessa obstrução estática das vias aéreas. Então, o que aprendemos ao longo dos anos? Bem, o colapso tradicional tende a ser obstruções dinâmicas mais antigas, cães mais velhos. Eles tendem a ter uma resposta melhor ao tratamento médico e menos necessitam de implante de stent. As fraturas desses stents são mais comuns, chamadas de dorsais na traqueia. E achamos que é porque essa cartilagem é fraca, então há menos suporte do stent. A absorção do tecido é menor, a absorção é menos comum, e eles são mais propensos a ter infecções antes do stent do que depois de colocarmos o stent e eles conseguirem limpar suas vias respiratórias. Eles contraem menos infecções. Agora, ao contrário da malformação, os cães que tendem a ser mais jovens com obstruções estáticas respondem pior ao tratamento médico, portanto, é provável que mais deles necessitem de colocação de stent. As fraturas são menos comuns e, se ocorrerem, é exatamente onde está a malformação, mas esta é uma cartilagem dura, por isso realmente suporta bem a traqueia, e o crescimento de tecidos é um problema maior com esses cães, principalmente se você deixar lacunas. Portanto, você deve ter certeza de não deixar nenhuma lacuna, e são menos propensos a ter infecções antes do stent e podem ter um risco aumentado de infecções depois de deixar uma lacuna. Se você não deixar uma lacuna, achamos que não há um risco aumentado. O colapso brônquico é historicamente relatado como uma comorbidade comum e algo que acarreta pior prognóstico. Descobrimos que nem sempre é colapso brônquico. Pode ser mais provável que seja compressão brônquica, e isso acontece em cerca de 75% dos nossos casos de colapso traqueal, e não é uma contraindicação para implante de stent. E recentemente publicamos um artigo analisando isso e mostrando que é mais provável que haja compressão brônquica em cerca de 25% dos cães normais que apresentam compressão brônquica do brônquio principal esquerdo. Então vemos essas tomografias computadorizadas, essas visualizações axiais de cães diferentes. Estes são cães sem doenças cardíacas e sem doenças pulmonares. E à medida que passamos de um boxer para um pug e para um yorkie, os yorkies vêm em diferentes formas e tamanhos. Mas à medida que passamos de um cão com peito profundo para um cão com peito mais largo, ou um cão com peito achatado, há menos espaço para a aorta, o brônquio esquerdo e o coração caberem aqui. Então tudo fica meio espremido aqui, e esse brônquio esquerdo tem que passar entre a aorta e o átrio esquerdo. E se tiver que passar entre a aorta e o átrio esquerdo, quando você tem um tórax muito plano, provavelmente sofrerá alguma compressão aqui. Portanto, não é incomum ver isso nesses cães. Portanto, em geral, para cães com colapso traqueal que receberam stents, obtemos 4 radiografias, 3 radiografias de tórax e, em seguida, uma visualização com as pernas puxadas para trás, para que possamos ver todo o stent. Temos que ter certeza de que o stent está posicionado adequadamente entre a cricoide e a carina, mas não dentro delas. Temos que ter certeza de que dimensionamos os stents corretamente para não termos lacunas como as malformações. Temos que superdimensioná-los um pouco mais. A migração e o encurtamento são riscos muito pequenos se você aprendeu como colocar os stents corretamente. A fratura pode ocorrer em algo entre 10 e 20% dos cães. Os stents estão melhorando agora, e temos stents cônicos que reduzem o risco de fraturas. Mas é importante reconhecer quando você tem uma fratura e pode simplesmente colocar outro stent entre ela. O crescimento de tecido é um problema que ainda vemos com infecções ou micromovimentos do stent. E se o detectarmos precocemente, muitas vezes podemos fazer com que esse tecido desapareça com esteroides e antibióticos, porque não tende a ser tecido de granulação, tende a ser tecido inflamatório, mas se permanecer por muito tempo, pode se transformar em tecido de granulação. Então, essas são as coisas que observamos quando avaliamos stents na traqueia. Uma das outras coisas que vemos com frequência é a estenose nasofaríngea. O que vocês podem ver aqui são alguns cortes transversais do crânio. Então aqui está a cavidade nasal, e vemos esta nasofaringe aqui, e esta é a nasofaringe aqui, e aqui está aberta novamente. E conforme passamos do palato duro aqui para o palato mole, o nariz do cachorro está aqui,
enquanto passamos do palato duro para o palato mole. Bem nesta junção é onde podemos ver algum tecido em crescimento aqui, ou formação de estenose quando um cão é colocado sob anestesia e reflui para a nasofaringe e obtém uma estenose nasofaríngea, ou gatos podem contraí-la com rinite crônica e diferentes doenças. E é assim que parece quando fazemos uma rinoscopia retroflexa, olhando da parte de trás do palato mole para o nariz. Em vez de bem aberto, vemos esses pequenos estreitamentos. E tentamos várias coisas diferentes. Tentamos apenas a dilatação com balão. Tentamos diferentes tipos de stents. E o que descobrimos é que este stent Allium é realmente o mais eficaz, pelo menos nas nossas mãos. É coberto com silicone. E assim ele não fica incorporado ao tecido, e podemos retirá-lo se precisarmos, se auto-expandindo. E se ficar preso, este é um vídeo acelerado. Basta puxar o stent e ele se desenrolará. Portanto, ele tem muitas características excelentes. O stent é agradável, macio e bem tolerado. Então você vê aqui que é isso que estamos fazendo. Temos um escopo retroflexo aqui. Estamos passando o nosso fio guia por esse estreitamento aqui mesmo na nasofaringe. Então colocamos um cateter marcador aqui. Depois faremos um estudo de contraste e poderemos ver aquela área estreita bem ali. Vamos tirar algumas medidas e depois pegaremos um balão e dilataremos com um balão. Você pode ver a estenose. E enquanto inflamos esse balão, veremos essa estenose como um rosto. Aí está. Isso é muito mais fácil de ver na fluoroscopia. Os gatos podem se dar bem apenas com a dilatação do balão, cerca de 50% das vezes. Damos a eles 3 tentativas. Então você pode ver aqui, depois que isso estiver rasgado, podemos ver até a nasofaringe. Então podemos ver muito melhor depois. Aí está a quena. Então isso parece muito melhor. E então o que faremos é, se a dilatação do balão falhar 3 vezes, ou se o proprietário não quiser tentar, colocaremos o stent. Então é assim que parece quando implantamos o stent. Então estamos implantando esse stent ali mesmo e podemos ver com o escopo o posicionamento do stent que você verá em 1 segundo. Então o que a gente faz é colocar esses botões. Esse é um stent coberto para que eles possam migrar. Então pegamos esses pequenos fechos em T, enfiamos-los no palete macio e empurramos esses pequenos fechos em T para fora. E cada um tem uma pequena sutura presa a ele. Da mesma forma, em um cachorro ou gato, colocamos 2 deles. E assim que colocarmos 2 deles, serão 2 suturas e então colocaremos um pequeno pledget no outro lado do palete. Geralmente cortamos essas suturas e retiramos o pledget em cerca de 2, 3 semanas, uma vez que o stent tenha sido incorporado lá um pouco. Você pode ver que aqui está uma pequena promessa. É apenas para evitar qualquer tensão aí. Colocamos isso, amarramos aquela sutura e depois removemos a sutura e deixamos esses fechos serem engolidos ou algo assim no futuro. E os cães, geralmente deixamos esses stents a longo prazo. E os gatos muitas vezes os deixam por 6 a 8 semanas e depois os retiram. A maioria desses casos é bem sucedida, pelo menos inicialmente. Os gatos se dão muito bem apenas com a dilatação do balão. E se precisarem de um stent, ainda podem se sair bem. Os cães têm restrições muito mais tenazes. Portanto, se você retirar o stent, eles podem reaparecer. Portanto, é muito mais difícil conseguir um bom resultado em cães. Mas ainda assim, a maioria deles se sairá bem. E você pode ver que talvez o local tenha algo a ver com o resultado. Caudal pode ter mais sucesso. É uma área maior. Acho justo dizer que a enduriologia é provavelmente uma das maiores áreas da radiologia intervencionista. É uma das maiores partes do nosso número de casos. O sêmen do trato genital urinário, a gente tem esses tubos. É feito desses tubos diferentes e às vezes são tão pequenos que fica difícil fazer uma cirurgia. Portanto, usar um endoscópio e a fluoroscopia realmente nos dá a capacidade de ajudar muitos desses pacientes. E vemos cada vez mais obstruções ureterais com estenoses, pedras, tumores e pedras no sangue. Portanto, essas são coisas muito difíceis de administrar, e as técnicas intervencionistas podem realmente ajudar esses pacientes a se saírem bem. Portanto, uma das coisas mais comuns que vemos são pedras.
A maioria dos cálculos em gatos é à base de cálcio e cerca de metade em cães. Portanto, essas não são pedras solúveis. Temos ureteres circuncíveis que levam a estenoses. Vemos pedras de sangue secas e solidificadas. Então, se você tirar radiografias, você não vê nenhuma pedra mineralizada, mas vemos esses pequenos coágulos sanguíneos que provavelmente vêm de pequenos hemangiomas ou algo na pelve renal. E essas pedras sanguíneas podem ocluir o ureter e causar obstruções. Você não vê nada no radiographs, mas os animais têm obstruções no ultrassom. E então vemos tumores, é outra coisa que vemos além da pionefrose, onde o pus oclui o ureter. E isso é mais comum em cães, especialmente se eles apresentam cálculos de estrovita nas fêmeas. Por que temos que fazer algo sobre isso? Bem, quando você tem uma obstrução ureteral completa, se você ligar o ureter em cães, estes são cães normais com rins totalmente saudáveis. Se você desobstruí-los em cerca de uma semana, terá cerca de 1/3, 35% de declínio permanente naquele rim após uma semana de obstrução completa. Está quase meio funcional após 14 dias. E depois de 14 dias perde totalmente a função. Agora lembre-se de que na maioria das vezes os cães não apresentam obstruções ureterais completas. Os cães podem ter obstruções ureterais completas, mas nem sempre. Os gatos podem ter obstruções parciais, mas geralmente apresentam muito mais disfunções renais subjacentes. Portanto, quando temos uma obstrução ureteral parcial, não sabemos realmente quanto dano está acontecendo ao rim, mas sabemos que, à medida que a pressão aumenta, isso pressiona o rim devido à obstrução ureteral, mesmo que seja parcial. Isso reduz o fluxo sanguíneo renal, diminui a TFG e danifica os rins. E cerca de 1/3 dos gatos desenvolverá DRC, mesmo que não tenham obstrução uretral. Então, quando isso acontece, é realmente algo que devemos tratar. Então você não poderia fazer nada se vir um desses, e alguns proprietários estarão dispostos a fazer isso. Mas quando sabemos que eles são formadores de pedras e são gatos, tentamos entrar e consertar isso e reduzir as obstruções como assim que possível. O tratamento médico só é realmente útil se tivermos desobstruído o rim, porque se estiver obstruído, a urina não vai passar por ele, não vai se dissolver. Se houver pielonefrite e pudermos tratar a infecção, isso pode ajudar. Os resultados cirúrgicos não são bons para obstruções ureterais em cães e gatos. É por isso que passamos para técnicas mais intervencionistas, e tendemos a usar stents em cães e substitutos em gatos. E a ideia de um stent é colocar um stent ureteral do rim até a bexiga. E com o tempo, inicialmente o lúmen desse stent permitirá a passagem da urina, mas com o tempo, o ureter se dilatará ao redor do stent. E mesmo que sejam feitas mais pedras por causa da dilatação passiva, a urina fluirá. Você também pode colocar stents após a cirurgia para reduzir o risco de estenoses ou quando estiver realizando outras técnicas, como ondas de choque. Como colocamos um stent endoscópico? Bom, se for um cachorro, colocamos uma luneta. Vemos o orifício ureteral e colocamos um fio-guia e um cateter subindo por aquele ureter que imaginamos estar obstruído com base no ultrassom. E tem uma pedrinha lá em cima que podemos ver, e fazemos um ureter ou um pilograma, e você pode ver essas pedras e talvez uma estenose também nesse ureter. Colocamos o fio-guia na pelvis. Tomamos um pouco de urina para a cultura, e então medimos o cateter e retiramos o comprimento dele para determinar o comprimento do stent que precisamos. E usamos um stent ureteral de poliuretano. É um stent duplo pigtail, tem múltiplas fenestrações e 2 tranças. Colocamos isso sobre o fio-guia e depois empurramos para fora do fio-guia na bexiga, e aí está. Temos uma alça no rim, uma alça na bexiga, e isso vai aliviar esse rim. Isso tende a funcionar muito bem em cães, e poderíamos fazer isso de forma não cirúrgica. Às vezes, esses animais podem ir no mesmo dia, se não estiverem azotêmicos e recebendo diurese pós-obstrutiva, onde precisam estar no hospital. Não há cirurgia. Os substitutos que encontramos funcionam melhor em gatos. Gatos, é difícil colocar stents. Os resultados com os stents foram melhores em nossas mãos do que com a cirurgia.
mas os substitutos parecem ter o melhor resultado para nós. E isso é feito pela Norfolk Vet Products, produto do Dr. Alston Barrett e eu projetamos. E a ideia era que quando tivéssemos esses gatos com obstruções ureterais que estavam muito doentes e não pudessem passar por uma longa cirurgia ureteral, colocaríamos um tubo de nefrostomia e esperaríamos que a azitemia melhorasse. Mas então eles são gentis, estou destinado a fazer uma segunda cirurgia para redirecionar o ureter agora. E isso é muito caro e eles ficam muito tempo no hospital. Mas se saíram muito bem com esses tubos de nefrostomia drenando para uma bolsa. Nós dissemos bem, porque eles simplesmente não drenam do rim para a bexiga. Nós desviamos completamente do ureter e internalizamos tudo e fazemos uma cirurgia. Então colocamos uma sonda de nefrostomia no rim e uma sonda de nefrostomia na bexiga e conectamos através de uma porta. E isso pode aliviar a obstrução. Agora esta é a terceira geração deste aparelho, onde temos este conector e na barriga. Portanto, temos uma bexiga na tampa, uma bexiga e um cateter no rim. E há esse outro cateter que vem por via subcutânea e que podemos lavar e coletar amostras conforme necessário. E é assim que o kit se parece. Temos um tubo de lupinefrostomia com trava que fica direto aqui, e você pode puxar a sutura para travá-lo se precisar. Geralmente fazemos isso com os pacientes totalmente clipados ventralmente. Assim que tivermos diagnosticado a obstrução, temos o pescoço aqui. Colocamos um cateter de triplo lumen aqui e colocaremos um tubo e quando terminarmos. E então temos outra pessoa fazendo o procedimento abdominal. Assim, dois de nós podemos trabalhar simultaneamente. Faça a cirurgia abdominal, coloca seu lumen. E então, uma vez que o lumen entra, começamos a trabalhar juntos na barriga. E aqui está um rim. Estamos limpando o polo caudal deste rim. E então o que faremos com a fluoroscopia na cirurgia é colocar um catéter de calibre 18. Já determinamos onde está a obstrução, então onde está a pelvis. Então vamos no polo lateral caudal. E você sabe, temos uma sensação. Esta é uma pelvis de 4 milímetros ou de 2 centímetros. Mas vamos em frente e empurramos isso. E podemos ver a urina saindo imediatamente quando atingimos a pelvis. E então o que faremos é guardar um pouco dessa urina para contura e sensibilidade. E faremos um pilograma, um ureteropilograma. Assim que extrairmos um pouco de urina, injetaremos algum contraste nas unidades de fluoroscopia diretamente acima de nós, sobre o rim. E você pode ver ao mesmo tempo. Tudo isso é intraoperacional. Então extraímos um pouco de urina, pisamos no flúor e colocamos um pouco de contraste. E agora podemos ver aqui a pelvis e o ureter dilatado. E agora o que vamos fazer é ter este pilograma, porque o que vamos fazer é colocar um fio guia. Esse fio guia se enrolará na pelve renal ou descerá pelo ureter. Descemos principalmente pelo ureter agora. E aqui está o polo lateral caudal que nos permite subir até a pelvis ou descer pelo ureter, o que quisermos. E então o que faremos é tirar esse cateter e colocar nosso tubo de nefrostomia. A razão pela qual temos o pilograma ureteral é que ele nos permite saber que esse fio está na pelve e no ureter. Se virmos o fio aqui em algum lugar, sabemos que pode ser alguma cápsula ou algo assim, e pode não estar no lugar certo quando colocamos o cateter. Então queremos ter certeza de que o fio está no lugar certo. Então estamos removendo a sutura disso. Não precisamos de sutura para isso. Descendo pelo ureter, e temos nosso tubo de nefrostomia, e está em um estilete que nos permite enfiar direto no rim, que você verá aqui em 1 minuto. Portanto, sabemos que estamos apontando na direção certa aqui, sob o flúor. Paramos o flúor enquanto o empurramos para a pelvis renal. Uma vez que o estilete tenha entrado na pelve renal aqui, então vamos apenas avançar este cateter. Alguém está segurando o estilete aqui e nós retiramos o cateter. E essa marca radiopaca é onde ficam essas fenestrações no cateter. Temos que garantir que esta marca radiopaca penetre pelo menos na pelvis. Então todas essas fenestrações estão na pelve, e não no parênquima do rim. Deslizamos um pequeno manguito sobre a cápsula do rim e colamos no lugar. Agora nosso rim está drenando, e fazemos isso do outro lado se for bilateral ao mesmo tempo. E aí temos que... Então o que faremos é remover o fio guia e depois recuar e encher, e ter certeza de que vemos que a pelvis drena e se esvazia.
tem ralo e aí enche. E que existe um artigo sobre como fazer isso com ultrassom em cirurgia, o que você pode fazer, mas achamos muito mais fácil fazer com a fluoroscopia. Mas então nós apenas colamos aquela pequena abraçadeira ali com alguma cola de som com precisão, e isso apenas ajuda a mantê-la no lugar ali. Então estamos muito bem com o gabinete de nefrostomia. Agora aqui está onde enrolamos o fio e colocamos a nefrostomia no rim. Então você também pode colocá-la no rim. Aqui está outro onde temos essa pelvis, e nosso fio desce, e desce pelo ureter. E aqui está um mostrando esse ureter dilatado. Você pode ver que a pelvis não parece muito grande. Então, se você fizer apenas um ultrassom da pelvis, você pode dizer, não acho que isso esteja obstruindo. Mas se você, opa, não tenho certeza do que aconteceu lá. Se você tem dilatação, você quer dar uma olhada no ureter. Então, se você vê que a pelve não é muito grande, mas você vê que o ureter está muito dilatado, então você não consegue mais ver o ureter. Há uma restrição bem aí. Então isso te diz que mesmo que a pelvis não seja grande, ela está muito dilatada e esse animal ficaria sub. Aí suturamos nosso tubo de cistostomia e conectamos a peça em um, esses cateteres. E então prendemos aquela peça em mim na porta que fica sobre os tecidos subcutâneos. Então colocamos uma agulha e podemos provar isso. O que fazemos é basicamente retirar a urina e depois enxaguar sob fluoroscopia. Vemos o contraste IOR para o rim e vemos o contraste IR para a bexiga. Também temos uma peça X em vez de uma peça Y. Se você tem dois rins obstruídos, então um vai para um rim, um vai para o outro rim, um vai para o porto e outro vai para a bexiga. E quando você verifica aqui, vemos o contraste indo para os rins e para a bexiga. Então isso é para obstruções bilaterais. E é assim que a peça X se parece. Então você pode decidir se precisa de uma peça X ou Y, dependendo de quantas uretras. Há uma ou duas obstruções uretrais. É assim que parece quando podemos liberar um sistema. Portanto, esta era uma versão mais antiga do sub, onde a porta ficava sob a pele e era conectada a ambos os cateteres. E o que você verá aqui é que drenamos a urina. Temos aquela agulha Huber, que é uma agulha com bezel lateral que entra no silicone da porta subcutânea. Então isso está tudo sob a pele. Você não vê nada disso. E o que fazemos é dar uma injeção. E à medida que injetamos, queremos ver o contraste indo para o rim e o contraste indo para a bexiga. E isso nos diz que tudo está patente e que estamos prontos para prosseguir. E que também podemos escoá-lo. Geralmente fazemos uma sublavagem a cada 3 meses no primeiro ano, 6 meses no segundo ano, e talvez apenas 6 meses depois disso, a cada 6 meses. Algumas pessoas nem mesmo dão descarga, mas achamos que é bom dar descarga com o EDTA tetrassódico, que é o bloqueio T-Flow que reduz as infecções que podem ocorrer nesses animais. E você pode fazer isso apenas no ultrassom quando dermos descarga. Então a gente não coloca eles sob anestesia normalmente. Se não forem gatos muito nojentos, quase todos gatos, a gente só coloca eles nas costas, prende, dá uma esfregadinha, coloca a agulha, drena, e então damos descarga, e vemos bolhas indo para o rim, e vemos bolhas indo para a bexiga. Então sabemos que tudo está patente e pronto para ir. É assim que parece quando observamos o ultrassom durante uma descarga. Então vemos o rim bem aqui, e conforme injetamos, é meio que em câmera lenta, mas vemos essas pequenas bolhas entrando. Então sabemos que o rim está ruborizando. E então o que faremos é lavar a bexiga também. Isto é observar a bexiga no ultrassom. À medida que lavamos, podemos ver todas essas bolhas entrando aqui. Sabemos que ambos são bater. Também poderíamos usar isso para o câncer. Então este é um cachorro com TCC trigonal. Mulher com obstrução uretral e ureteral bilateral. Havia apenas toneladas de tubérculos aqui. Então tiramos toda a bexiga. Esse cachorro já estava incontinente. E colocamos o sub na vagina aqui. Assim, o cateter de cistostomia entra na vagina. Uma das coisas que estávamos observando também era potencialmente uma bexiga artificial, onde os substitutos podem entrar em uma bexiga de silicone. E fizemos isso em alguns casos. E então isso é drenado através de um pequeno tubo que sai pela parede do corpo.
Então aqui está uma cistectomia total com bexiga artificial. E então temos esse pequeno tubo saindo da subfila. E o proprietário pode drená-lo conforme necessário. Então é isso que parece, mas é realmente experimental no momento. Tivemos um cirurgião visitante, doutor. Lynn Freeman, quem disse? Você já tentou isso para uma obstrução biliar? Obstrução biliar tão complexa. Você poderia colocar um deles na vesícula biliar e o outro no jejum e permitir que a bile drenasse. Fizemos isso apenas em um caso. Ele ficou obstruído em apenas alguns dias. Mas podemos precisar de tubos maiores ou de mais descarga. Mas pode haver uma oportunidade para algo assim também no futuro. Então, apenas mostrando como usamos um pouco disso em nossos casos. Macho de 7 anos de idade, castrado, pelo curto doméstico, apresentando azotemia grave, alto teor de potássio. Então, é nesse momento que os consideramos uma emergência, quando seus níveis de potássio estão tão altos. E nesse momento, se o potássio deles estiver tão alto, você tem quase certeza de que eles terão uma obstrução bilateral, porque na verdade não estão produzindo urina alguma. Então, provavelmente ambos serão obstruídos. Muitas pedras, hidronefrose bilateral, hidroureter. Vemos essas pedras em ambos os lados. Você pode ver que o rim direito está dilatado, o rim esquerdo está dilatado. Existe um ureter circuncível. Normalmente, se você tem um ureter circuncível, ele fica principalmente à direita e pode estar associado a estenoses ureterais. O que você faz? Você gerencia isso clinicamente, cirurgicamente? Você certamente não quer fazer nefrectomia ureterina porque o gato já está atêmico. Transplante renal ou manejo intervencionista. Escolhemos subs bilaterais. A descarga do creat caiu vertiginosamente e continuou caindo. Geralmente tende a cair por cerca de 3 meses, quando estão no início do estudo. E é assim que trataríamos um paciente assim. Aqui está uma fêmea Schnauzer de 9 anos com febre, leucocitose, trombocitopenia, cocos e tumores para contar glóbulos brancos na urina. Então temos uma infecção urinária, febre alta, cachorro bem doente, pH alto. Isso nos faz pensar que este cachorro pode ter urosepsia. Nefrólitos enormes, então este cachorro tem uma pedra infectada. É uma mulher com cocos, então provavelmente é algum tipo de bactéria produtora de urease, como o Staphylococcus, Klebsiella ou algo parecido. E isso é algo que nos preocupa, que esse paciente tenha uma infecção, e depois um cálculo induzido por infecção e uma pionefrose, que é basicamente um abscesso. Você pode ver que também há um enorme rim dilatado. Há um retroperitônio, há líquido lá atrás e um abscesso ao redor dessa área. Você poderia começar com tratamento médico, mas a cirurgia é meio perigosa em um paciente como este. Você não quer retirar o rim se estiver assintomático. Então examinamos este cão e colocamos stents bilaterais. Então a gente alivia, dá para ver o pus aqui. Então colocamos um stent deste lado. Colocamos um stent deste lado e fizemos uma cultura tratada com antibióticos. E como nós, com pH alto e produção de ureia por bactérias, esperamos que seja uma pedra distrofita. E com a dissolução da dieta e dos antibióticos, dissolvemos essa pedra ao longo de alguns meses. E assim que as pedras estiverem dissolvidas, a infecção for eliminada, podemos arrancar os caules. Isso é algo que chamamos de síndrome sem parênquima renal, onde você faz um ultrassom e o radiologista diz que não há parênquima. Você pode ver algum parênquima aqui neste rim, então não é terrível. Este é um Schnauzer miniatura com perda de peso e palachiúria. A creatinina é de apenas 1,9, isso é elevado. E alguém pode dizer, bem, tire isso, tire aquele rim. Mas lembre-se, se a creatinina estiver elevada, isso significa que 75% dos seus néfrons não estão funcionando. Isso quer dizer que se já estiver elevado, o outro rim também não está saudável. Então você não quer tirar esse rim. E colocamos um stent nesse cachorro, a pelvis desceu e a creatinina melhorou. Aqui está outro, cabelo curto doméstico de 13 anos, letargia e perda de peso. Você pode ver, não se vê muito parênquima naquele rim. A creatinina era 7, 8.
Você certamente não pode tirar esse rim. 3 meses após a substituição, você pode ver como o rim está melhor e a creatinina caiu pela metade. Aqui está mais uma gatinha de 10 meses, a menor da ninhada, castrada há 70 dias. Você pode ver que não se parece com nenhum parênquima naquele rim, provavelmente ligado na esterilização. Então provavelmente nada voltará para lá. A creatinina era tão elevada para um gatinho. Tínhamos considerado apenas tirar isso. O proprietário realmente não queria. Fizemos uma depuração de urexil só para mostrar ao dono que sim, os rins estavam funcionando. O outro rim estava funcionando bem com H, que você podia ver acima do normal, então o outro rim está fazendo algum trabalho. Eles queriam tentar salvá-lo, então colocamos um substituto. 6 semanas depois, você pode ver que o rim não parece normal. Mas certamente há algum parênquima de volta, e a creatinina é 2, e você pode ver o teste de depuração do Hexal. A TFG subiu cerca de 25%. Então, algo voltando lá. Então é bastante notável. Aqui está outro, uma pelvis não dilatada. Então o radiologista, esse é um gato de 13 anos, com azotemia progressiva desde 2013. Dava para ver, disseram eles, que não há dilatação desse rim. Talvez haja alguma dilatação ureteral. Então o rim direito, cerca de 2 milímetros de pelve, creatinina 9, observou isso por cerca de 1 ano e meio, cria agora 3, e apenas cerca de 4 milímetros de dilatação pélvica. Fiz algumas radiografias, não vemos pedras nem nada. Mas com a falha no manejo médico, o proprietário quis tentar fazer alguma coisa. Fizemos um quilograma sobre isso, e como vocês podem ver, isso é intraoperatório. Então fazemos o pilograma e vemos esse ureter estreitado até aqui, até um ureter normal. Portanto, há uma restrição aqui. Então colocamos um substituto naquele animal. Então tem o sub e na alta a creatinina já tinha caído pela metade. Portanto, muitas vezes podemos realmente ajudar muitos desses pacientes. As obstruções do ureter estão cheias de controvérsia. Cada um tem sua própria maneira de tratá-los. Isso é exatamente o que funciona para nós. Gostamos de considerar todas as opções. Observar e apenas esperar. Isso não parece o ideal, principalmente em gatos que vão desenvolver. Muitos deles vão desenvolver doença renal. Enquanto você espera com a obstrução, você sofre cada vez mais danos nesse rim. Em gatos tendemos a usar substitutos. Em cães tendemos a usar stents ureterais porque os cães tendem a mineralizar seus submarinos muito rapidamente, a menos que tenham câncer, e então tendem a não viver tanto, e os substitutos podem ser bons para cães e câncer. E há cursos de treinamento que as pessoas querem aprender como fazer isso. Bem, e o fígado? O fígado é muito bem desenhado para tratamento intervencionista porque possui um sistema vascular robusto. Tem um sistema biliar, há uma artéria e uma veia, muito úteis. E falaremos um pouco sobre shunts. Não falaremos sobre MAVs neste momento, mas falaremos um pouco sobre shunts e como lidamos com isso. Em primeiro lugar, isto é do site. Você pode ver, se olhar em doghunts.com ou dogpaces algorithm, dogshunts.com ou catshunts.com, poderá ver um módulo de treinamento anatômico onde pode observar a anatomia de diferentes tipos de shunts. Isso também está no YouTube, e estes são os implantes de drenagem mais comuns que vemos em cães. Então você vê a anatomia normal ali, e isso nos diz que isso é baseado em mais de 1000 cães. Você pode ver o shunt mais comum. Este é um frênico gástrico esquerdo e a perfusão portal relativa que geralmente está associada a ele. Este é o segundo shunt mais comum em cerca de 20% dos casos. Geralmente apresenta boa perfusão portal, ásago gástrico esquerdo, e onde iríamos atenuar esse shunt. Então, o terceiro shunt mais comum, só para mostrar aqui, é o cabo gástrico esquerdo. Cerca de 15% dos shunts, mas a maioria deles tem perfusão portal muito ruim. Portanto, pode ou não ter um resultado tão bom. Analisamos, como eu disse, cerca de 1.200 desses shunts. O que descobrimos é que a veia gástrica esquerda é o principal vaso envolvido em 95% desses casos.
Existem alguns shunts duplos e triplos que são congênitos. Mas se tivermos um sistema de nomenclatura anatômica mais padronizada, seremos capazes de comparar um pouco melhor diferentes tratamentos e diferentes resultados. Também analisamos a perfusão portal e descobrimos que alguns desses shunts estão mais provavelmente associados a uma pior perfusão, e alguns estão associados a uma melhor perfusão, e isso também pode ter diferenças nos resultados. Portanto, uma área de pesquisa mais importante está por vir. Por que é tão importante entender a anatomia? Bem, este é um artigo dos Nelsons, onde eles observaram 20 cães com shunts extrapáticos e notaram que 8 dos 20, quase metade, tinham posicionamento subótimo do constritor. Então aqui vemos um shunt entrando bem aqui, e em vez do constritor ser colocado aqui, ele foi colocado aqui em cima. E se for colocado a apenas alguns milímetros de distância, você pode ter dilatação dos outros vasos e ainda ter desvio. Aqui está outro onde, você sabe, você quer colocar o constritor aqui. E se por acaso você colocar aqui, o que você pode fazer é hipertrofiar essa veia gástrica direita e ainda ter desvio. Portanto, é muito importante entendermos a anatomia desses casos. Os shunts de gato, como eu disse, em www.catshunts.com mostram que os 5 principais shunts gástricos ainda deixados são os mais comuns, mas também temos a cólica esquerda paragonadal. Esse foi o terceiro shunt mais comum que vimos em gatos. E uma derivação porto-caval era a quinta, a comunicação direta. Curiosamente, quando olhamos para a perfusão portal canina, boa e moderadamente boa estão em cerca de metade dos casos, e ruim ou moderadamente ruim em cerca de 1/3 dos casos. Você pode ver aqui. Curiosamente, em gatos, que achamos que tendem a ter um resultado pior, os gatos tendem a ter cerca de metade dos gatos tendem a ter perfusão portal fraca ou moderadamente fraca, e apenas 1/3 tem perfusão portal boa ou moderadamente boa. Isso pode ter algo a ver com a razão pela qual achamos que os gatos não têm resultados tão bons quanto os cães, se já estiverem começando com uma perfusão portal pior. Algo interessante que precisamos observar um pouco mais de perto. Shunts intrahepáticos são mais complicados de fazer cirurgicamente. Fazemos isso de forma interventiva. Então aqui está um cachorro deitado de costas, com seu coração, seu diafragma. Temos um cateter na veia jugular. Este é um shunt divisional direito que vai da veia hepática direita para a veia porta direita. Fazemos uma injeção aqui e vemos esta veia porta direita, veia hepática direita. Em seguida, colocamos outro cateter na veia cava caudal e fazemos um cavagrama de pressão positiva para obter a distensão máxima da veia cava. Fazemos uma injeção dupla para ver onde essa veia hepática está entrando na veia cava. Então medimos as pressões em ambos. Se tivermos um grande shunt, a pressão deverá ser a mesma. Não deve haver um gradiente normal de pressão portal. E então medimos o tamanho da veia cava. Isto permite-nos colocar um stent na veia cava. Assim como você tem uma porta de tela que mantém as moscas fora de sua casa, é como uma porta de tela que colocamos na veia cava para manter as espirais fora do sistema venoso central. Então aqui estamos implantando um stent metálico autoexpansível dentro da veia cava. Tem buracos para que ainda possamos passar um cateter por ele, e o sangue está passando por ele. Acessamos novamente a veia porta e verificamos as pressões do portal, certificando-nos de que as pressões do portal não mudaram muito. E aí o que a gente pode fazer é pegar um cateter e deixar. Faremos um portograma para ter certeza de que o stent está cobrindo toda a boca da veia hepática. E aí está. E então o que faremos é colocar um segundo cateter assim que confirmarmos que as pressões estão altas. E então poderemos começar a empurrar pequenas espirais através desse cateter. E o fluxo sanguíneo irá levá-lo até o stent. E se não tivéssemos o stent ali, essas espirais seriam lançadas no coração e nos pulmões. Então a ideia é que, ao colocar essas bobinas na veia cava aqui mesmo, estamos permitindo que o stent evite que elas se movam e adicionamos essas bobinas até preenchermos o shunt ou vermos nossas pressões portais aumentarem, porque estamos medindo o portal, pressiona o tempo todo.
Então vamos adicionar bobinas até sentirmos que preenchemos o suficiente. Este procedimento tende a levar cerca de 90 minutos. Esses animais acordam, não precisam de remédio para dor. Tudo isso é feito apenas através de um cateter no pescoço. Eles ficam na enfermaria geral, voltam para casa 24 horas depois, até esperar um mês e então começam a suspender os remédios. Portanto, a nomenclatura do shunt é importante, e você sabe que olhamos para a perfusão do portal que provavelmente é importante no desempenho desses animais. E você pode ver os diferentes shunts ali. Para os shunts intrahepáticos, o que descobrimos é que cerca de 25% desses angiogramas, têm mais de um. Portanto, muitas vezes há múltiplos shunts em 25% destes casos. O CT tende a subestimar isso. Acabamos de mostrar o procedimento de como fazer isso. E o que descobrimos é que é muito incomum desenvolver hipertensão portal com esta técnica, porque as veias hepáticas podem desenvolver colaterais se as pressões ficarem muito altas. E isso pode limitar um resultado perfeito. Portanto, os animais podem precisar de dieta ou de alguns medicamentos, mas isso também evita muitos dos terríveis resultados arriscados que podem acontecer com a cirurgia aberta. Bem, o que mais podemos fechar? E o câncer? Você sabe, o câncer é um problema crescente em animais. Nós simplesmente diagnosticamos isso muito mais tarde na doença do que nas pessoas, e temos medicamentos quimioterápicos menos direcionados. Então nossa quimioterapia não funciona tão bem. A maior parte da quimioterapia que damos aos animais é realmente justa. Não curamos muito câncer com quimioterapia, principalmente doenças graves. Prolongamos a sobrevivência, mas não a curamos. E como podemos obter melhores resultados? Bem, uma das maneiras pelas quais não podemos realmente aumentar a dose de quimioterapia porque ela se torna tóxica para o resto do corpo. E não podemos conseguir medicamentos mais direcionados porque são muito caros. Então, o que podemos fazer é administrar essa quimioterapia por via intraarterial. Então, quando você dá quimioterapia intravenosa, o que acontece é que você dá na veia. Essa dose foi calculada para não causar muita toxicidade na medula óssea e no intestino do paciente. Ele passa por essa veia de volta ao coração e aos pulmões. Esse é o primeiro leito capilar, e depois volta pelo coração, e depois é bombeado pelo corpo. E um pouco disso pode atingir o tumor da bexiga ou do fígado, mas também vai para o intestino e para a medula óssea. E agora você espera 3 semanas para que seu intestino e sua medula óssea se recuperem. Com licença, antes que você possa dar de novo, a ideia da quimioterapia intraarterial é levar o cateter até a artéria que alimenta o tumor e administrar a dose inteira da quimioterapia sistêmica diretamente no suprimento de sangue que alimenta o tumor. E então obtemos um nível muito alto não diluído diretamente no tumor. E então tudo o que passa através do tumor e volta para o sistema venoso é a mesma dose que teria sido observada se tivesse sido administrada inicialmente na veia. Portanto, essa é uma maneira de aumentar a dose para o tumor sem aumentar a dose para o intestino e a medula óssea. E fizemos vários artigos sobre isso, nos quais demonstramos que obtivemos respostas melhoradas e reduzimos a toxicidade com a quimioterapia intraarterial. O próximo passo, além disso, é a quimioembolização, e isso começou na Ásia para tumores de fígado não ressecáveis. E o que eles fizeram foi tomar quimioterapia e misturá-la com lopidol, que é um óleo de semente de papoula iodado, é um lipídio. E quando você mistura tudo isso, você obtém essa emulsão. E os lipídios são removidos do fígado pelas células de Kupfer. Mas não há células de Kupfer nos tumores do fígado. Então, quando você injeta essa emulsão no fígado, ela obstrui o suprimento de sangue da artéria que vai para o tumor. E o fígado normal que a recebe pode simplesmente metabolizá-la. Mas o tumor não. E depois de injetar isso, você pode injetar essas pequenas partículas que retiram o suprimento de sangue. E a ideia é que o fígado normal receba talvez 20% do seu suprimento sanguíneo da artéria hepática e 80% da veia porta. Mas os tumores hepáticos obtêm quase todo o seu suprimento sanguíneo, 99% da artéria hepática. Então, quando você injeta essas pequenas partículas e retira o suprimento de sangue para a artéria hepática, você está transferindo quase todo o suprimento de sangue para o tumor, mas apenas cerca de 20% para o fígado normal, que pode sobreviver com o fluxo da veia porta. E isso apenas mostra que temos uma veia porta e uma artéria hepática, e a maior parte do suprimento sanguíneo para o tumor vem da artéria hepática.
Então poderíamos embolizar esta artéria aqui mesmo. E isto vem de um livro que mostra que quando você retira o suprimento de sangue, as células ficam hipóxicas. E se estiverem hipóxicos, não conseguem excretar a quimioterapia. Então você obtém níveis mais elevados de quimioterapia na célula. Portanto, esta é apenas uma das razões pelas quais isso funciona. E este é um dos artigos antigos da década de 1950, que mostra como os tumores hepáticos obtêm quase todo o seu suprimento sanguíneo da artéria hepática, enquanto o fígado normal obtém a maior parte da veia porta. Então fizemos um estudo em cães para ver se era a mesma coisa, e foi apenas um estudo piloto em 5 cães. E o que você vê? Este é um cachorro normal, e estamos fazendo uma arteriografia mesentérica craniana. Vemos a veia porta, vemos a divisão central direita e esquerda deste fígado obtendo essa perfusão portal. E está bem distribuída. Agora, se você tem um tumor, aqui está um tumor localizado centralmente neste cão. E se fizermos um portograma neste cão, o que você vê é que há muito pouco fluxo sanguíneo da veia porta chegando a esse tumor, mas muito da veia porta está chegando ao resto do fígado. E você pode ver que isso é dramaticamente diferente. E isso porque à medida que o tumor cresce, ele colapsa, comprime e invade as veias, mas não as artérias. Então as artérias persistem, mas não as veias. E você pode ver como isso parece diferente. E é por isso que este tumor recebe quase todo o suprimento sanguíneo da artéria hepática. Portanto, se retirarmos o suprimento arterial, também removeremos grande parte do suprimento de sangue para esse tumor. Portanto, isso é feito para tumores não ressecáveis. Se pudermos remover o tumor, nós o removeremos. Então podemos ir da artéria femoral ou da artéria carótida. Fazemos um pequeno corte, colocamos o cateter e aqui estamos. Isto vem da carótida entrando na artéria hepática comum. E quando aplicamos uma injeção aqui, o que vocês podem ver é apenas um grande tumor vascular localizado centralmente. Há uma artéria gastroadrenal, você quer ficar longe disso. E queremos entrar num desses vasos para alimentar esse tumor. Então, sob videofluoroscopia de raios-x, estamos trazendo este pequeno fio-guia e este pequeno cateter de 1 milímetro de diâmetro. E trazemos isso aqui para o tumor, o mais distalmente possível no tumor. Portanto, não vamos levar isso para o resto do fígado. E então, o que fazemos é um angiograma, para ter certeza de que estamos em uma boa situação. E isso se parece com todo o fluxo sanguíneo do tumor. Então o que faremos é começar a misturar quimioterapia e lipidol. Agora usamos etanol 98% e lipidol. E então não temos que lidar com os efeitos colaterais da quimioterapia. Mas neste caso foi lopidal e quimioterapia. E estamos injetando isso, e você pode ver que parecem pequenos carros de corrida. E estamos deixando o fluxo sanguíneo tomar conta, para onde o fluxo sanguíneo é maior no tumor. Não estamos direcionando isso. Se houver partes do tumor que estão mortas, eles não verão nada disso. Mas é aqui que o fluxo sanguíneo para o tumor é maior. E você pode ver isso ficando lá. Está meio que grudado aí. Está embolizando e obstruindo o fluxo sanguíneo para esse tumor. E continuamos. E à medida que os vasos sanguíneos ficam ocluídos, começamos a ver outros se abrindo. Então, mesmo apenas a partir deste vaso aqui, podemos ver como todo esse tumor está se enchendo com essa mistura de quimioterapia e lipidol, e continuamos administrando enquanto vemos algum fluxo direto por lá. E começamos a obter esse molde vascular do lipídico quimioterápico. E administramos até sentirmos que realmente administramos a maior parte do suprimento de sangue, uma dose de embolização. E então aqui podemos ver um dia pós-operatório e 6 semanas pós-operatório. Como aquele tumor não eliminou o lipidol porque não há suprimento de sangue ali. Então, mesmo que não tenhamos visto esse psiquiatra, pensamos que esse tumor está morto porque não foi reabastecido com suprimento de sangue. O sangue não o lavou. E nas pessoas, a retenção de lipidol tem sido associada à necrose do tumor. E você pode ver que ainda vemos isso 6 semanas de pós-operatório. Aqui está um animal com uma tomografia computadorizada com um grande tumor no lado direito. Esta é a veia cava. Então você pode ver que esse tumor está ao redor da veia cava. Esta não é uma TC com contraste. Este é um tumor que acabamos de embolizar. Então este é o lopidol, que é radiopaco. E aqui está a veia cava. Então podemos ver que esse tumor é bem grande. Vemos que só colocamos naquele tumor.
Não pegamos o resto do fígado, então foi bem direcionado. E então, 6 semanas depois, repetimos o procedimento e pudemos ver que esse tumor encolheu bastante. E então talvez fosse um bom caso de ressecção, mas esses proprietários ficaram felizes com o encolhimento e não queriam fazer nada. Nossa experiência tem sido que se esses animais forem relativamente saudáveis, não tiverem muitas comorbidades e não apresentarem complicações no início, a sobrevivência média pode ser próxima de 2 anos nesses animais. Então metade vive mais e metade vive menos, ou cerca de 1 ano e meio ou mais. E isso era realmente tudo. Então, agora que somos um pouco mais cuidadosos com os animais que levamos, aqueles que não estão tão doentes, descobrimos que esses animais podem se dar muito bem. Cerca de 1/3 deles terá algo chamado síndrome pós-embolização, onde sentem um pouco de náusea ou mal-estar por alguns dias. As complicações maiores são cerca de 10%, como hemorragia ou vazamento de bile ou abscesso ou algo assim. Esses estão se tornando cada vez menos comuns. Talvez porque estamos melhores, ou talvez porque estejamos usando menos quimioterapia. É difícil saber. E você pode ver que mesmo que o tumor não diminua, às vezes ele simplesmente fica cavitado e morre. Então, se você medir isso, não verá muita diferença, mas poderá ver que muito desse tumor está necrótico. Parece que tumores potencialmente mais vasculares podem ter melhores respostas, embora tenhamos visto alguns tumores minimamente vasculares também terem boas respostas. Mas este é um tumor neuroendócrino. Esta é a fase arterial. Você pode ver o quão vascular é esse tumor. São todas artérias. E depois de 2 embolizações, estamos em 2012. Quase 2 anos depois, esse tumor encolheu para apenas alguns centímetros e nunca mais voltou a crescer. Este é um gato. Então podemos fazer isso também com gatos. Este gato tem um grande tumor no lado direito. E você pode ver que esta é a veia cava passando pelo centro do tumor. Este tumor envolve completamente a veia cava e essas veias hepáticas. Seria difícil remover sem retirar a veia cava. Esse foi um que nós, gatos, geralmente fazemos apenas uma vez. E esse é aquele tumor bem ali. E depois da embolização você pode ver que são apenas partículas, sem quimioterapia. Este gato estava muito doente. E podemos ver apenas as partículas. Não vemos mais fluxo sanguíneo indo para esse lado do fígado. E isso é 5 meses depois. Você pode ver que isso foi antes. E 5 meses depois, essa coisa diminuiu drasticamente com apenas um tratamento. E você pode ver que é um pré e 5 meses depois um tratamento. Essa coisa está realmente encolhida. Então, às vezes, gatos, podemos ter resultados realmente bons. E quanto ao câncer difuso do fígado? Bem, uma das coisas que estivemos analisando e sobre a qual recentemente fizemos um resumo foi a desarterialização de todo o fígado, o que historicamente não se pensava ser possível em cães, porque quando você liga a artéria patéquia, muitos destes os cães morreriam, quase todos, não de insuficiência hepática, mas de necrose do fígado, necrose aguda. E eles observaram o que aconteceu. O fígado simplesmente se liquefez e viram a toxina Clostridium botulinum ali. E foi assim que eles perceberam que eram os tumores do fígado. O fígado dos cães. O fígado normal contém a toxina Clostridium, a bactéria Clostridium normalmente. Então eles repetiram o estudo e deram-lhes penicilina previamente e todos sobreviveram. Então eles sabem que você pode tirar o suprimento de sangue para a artéria, para o fígado dos cães, o suprimento arterial, desde que a veia porta esteja pérvia. E eles acreditam que a artéria, o verdadeiro uso da artéria, é prevenir o supercrescimento bacteriano, o supercrescimento anaeróbico, trazendo oxigênio para lá. Então aqui está um cachorro com uma tomografia computadorizada, e você pode ver que esse cachorro tem ascite e vários tumores em todo o fígado. Então você não vai ressecar isso. Tem ascite provavelmente devido à hipertensão nesses tumores, devido ao suprimento arterial e às obstruções do fluxo venoso. Então isso seriam múltiplas embolizações, ou o que poderíamos fazer é uma desarterialização de todo o fígado. Então aqui temos um cateter descendo até a artéria celíaca. Esta é a artéria hepática comum, e estas são todas as artérias hepáticas que vão para o fígado. E sabemos que há tumores por todo este fígado. Então o que faremos é encontrar a artéria gastroadenal que está bem aqui.
E o que faremos é começar a colocar uma bobina aqui mesmo para ocluir. Aqui está a artéria gastroadenal, e o que faremos é ocluí-la com uma espiral, e depois encheremos toda esta artéria hepática com espirais e tentar embalá-las o mais firmemente possível. Então, você sabe, você poderia ir cirurgicamente e dissecá-los e tentar ligar tudo isso, ou você poderia simplesmente ir em frente e embalar isso com uma bobina. Isso está um pouco acelerado agora. O que estamos fazendo é apenas injetar as bobinas. São quase como um líquido saindo da ponta do cateter. E ainda podemos ver que há fluxo arterial para o fígado. E continuamos injetando essas bobinas e embalando-as o mais firmemente possível para fazer com que tudo trombose. E podemos ver que ainda há algum suprimento de sangue deste lado, mas isso foi retirado. Então colocamos mais algumas bobinas até o fim e injetamos. E basicamente é isso. Não sobrou nenhum suprimento de sangue real. Colocamos mais alguns e retiramos todo o suprimento arterial daquele fígado. Claro, demos-lhes antibióticos com antecedência. E tudo isso vai para o estômago aqui. E podemos ver a perfusão do portal aqui. Então, o que também podemos ver aqui é a artéria gastroepiploica subindo aqui. E se tivéssemos ligado aquela artéria hepática aqui, ainda teríamos fluxo sanguíneo subindo para o fígado. Então você tem que estar em ambos os lados disso. Esta é uma arteriografia mesentérica cranial. Podemos ver o fluxo sanguíneo chegando à artéria gastrointestinal. Novamente, se você apenas ligar isso, o fluxo sanguíneo ainda chegará ao fígado dessa maneira. Mas ao embolizar aqui e aqui, eliminamos esse fornecimento de sangue. Podemos ver que há suprimento de veia porta, provavelmente não tanto para o tumor quanto para o fígado normal. Então, realmente removemos grande parte do suprimento arterial deste paciente. E felizmente nenhum deles morreu. Então isso é antecipado 7 semanas depois. E o que você pode ver é que a ascite desaparece. Você pode obter alguma consolidação desses tumores hepáticos. O que vocês vão ver é de antemão de novo. Como é esse tumor. Como isso depois ele só fica comprimido. Encolhe um pouco. Você pode ver o quão grande isso é. Como está pendurado bem atrás das costelas aqui e da ascite. E aqui estão as costelas aqui. Há muito menos projetando-se além do espaço das costelas aqui. Portanto, isso não é permanente, você sabe. Provavelmente dura apenas algumas semanas ou meses. Mas é uma maneira rápida e fácil de tratar o câncer difuso de doença hepática, para o qual não temos um bom tratamento. Então descobrimos que 80% desses cães melhoraram ALT e AST após a desarterialização e normalizaram nos gatos que fizemos. 75% dos que recriamos tiveram regressão do tumor em 6 semanas, e você pode obter recanalização da artéria. Então temos que ficar atentos a isso. O sistema biliar é outra área que podemos tratar. Então, se eles têm obstruções biliares, isso é algo que o Dr. Barrett está realmente interessado. Portanto, este é um duodenoscópio de visão lateral. E esta é a papila duodenal principal. Portanto, a visão está no osciloscópio lateral. Os médicos nos ajudam nisso. Estamos canulando a papila duodenal principal aqui. E isso é para um animal que teve obstrução biliar e teve estenose pós-pancreatite. Vemos esses enormes dutos biliares aqui e há uma estenose aqui. É por isso que está tudo dilatado. Então, gente, raramente fazem mais cirurgia biliar. Tudo isso normalmente é feito por meio de escopos e meios intervencionistas. Ainda tem algumas cirurgias biliares que são necessárias, mas não fazem como colecistos e durostomias e coisas assim que a gente faz. Portanto, muito disso é feito apenas de forma interventiva. Então temos um fio-guia aqui. Então o que você verá é que há um stent passando por este fio-guia. E medimos o stent. Medimos o comprimento da estenose aqui. Estamos colocando o stent para cima, empurrando-o para cima. E o stent está saindo da papila bem aqui. E você pode ver aqui, vamos começar a abrir isso. Então você começa a implantar o stent na estenose bem aqui, e então ele vai se abrir. E então, assim que isso abre aqui, toda aquela bile sai. E esses animais podem se sair muito, muito bem. Este era um tumor que estava no ducto biliar comum.
Então todos os canais biliares estavam obstruídos e a vesícula biliar não estava envolvida. Então, na cirurgia sob ultrassom, colocamos um ducto hepático dilatado na periferia do fígado e aplicamos uma injeção. E o que você pode ver é que estamos tentando passar esse fio além daquele tumor. Você vai dar uma injeção aqui, e isso é tudo o tumor aqui. Estamos passando um fio guia pelo ducto hepático dilatado até o duodeno. E então o que faremos é colocar um stent aqui. Então o stent está vindo deste lado e abriríamos o ducto biliar esquerdo aqui. E desde que drenemos metade da árvore biliar, isso é suficiente para fazer o T-bile descer. Na verdade, deixamos esse cateter no... É como um cateter de subnefrostomia. Deixamos na árvore biliar e colocamos em uma porta por via subcutânea. E isso nos permitiu amostrar, colado ali mesmo, que nos permitiu amostrar no futuro e para testar a patência do sistema biliar. Isso está descendo para o duodeno. Então você pode ver imediatamente no pós-operatório. Do lado esquerdo não vemos mais nenhum ducto dilatado. O lado direito, que não descomprimimos, ainda apresenta ductos dilatados. E a bilha caiu naquele paciente. Bem, o que está acontecendo nos humanos? Em humanos, eles estão fazendo agora, em vez de cirurgia bariátrica, algumas pessoas estão fazendo embolização bariátrica. Então você pode ver, sabemos que a gastrina, a grelina, que é o estimulante do apetite, está produzindo o fundo do estômago. E você pode ver que esses são alguns tipos diferentes de cirurgias estomacais e bandas. E tudo isso requer cirurgia. E há muitas complicações com isso. Ou poderíamos simplesmente embolizar o fundo do estômago e fazer as pessoas perderem peso. E isso foi feito em modelos de porcos e cães. E realmente parece funcionar. Embolização musculoesquelética, doutor. A Kuno, no Japão, me enviou isto para um cotovelo de tenista e ombro congelado. Um dos problemas da artrite é a neovascularização, onde você traz toda essa inflamação para a cápsula articular e eles a embolizam. Então aqui está o ombro de uma pessoa. E isso é normal na aparência do angiograma do ombro. E é isso que acontece com quem tem capsulite adesiva. Então você pode ver o quão vascular é a cápsula ou cápsula articular deste ombro. E você pode dar AINES e coisas assim, fazer fisioterapia. Mas a forma como a inflamação está chegando ao ombro é através dessa neovascularização, dessa lesão inflamatória. Então depois da embolização você pode embolizar isso. Aqui está um joelho. Este é um joelho normal. E este é um joelho que tem tendinite patelar. E você pode ver toda aquela vascularização. E depois de embolizar, você pode ver que há menos rubor no tendão. E eles encontraram resultados muito bons com isso. Então talvez haja opções musculoesqueléticas para nós também no futuro. Então conversamos sobre abrir coisas que estavam fechadas. Conversamos sobre fechar coisas que estavam abertas. Conversamos sobre colapso traqueal e estenose nasofaríngea e endorreologia, anomalias vasculares, câncer não ressecável. Não tivemos oportunidade de entrar em tromboembolismo e conversar sobre alguns novos tratamentos. Há muito mais para abordar, mas essas são apenas algumas das coisas mais comuns que fazemos. Se você estiver nos estados de Nova York e quiser fazer uma visita, seja bem-vindo. Adoramos receber visitantes internacionais. Fazemos cursos de treinamento no Animal Medical Center, por isso adoraríamos receber você para um curso de treinamento. Basta entrar em contato comigo. VIRIS é a nossa organização, uma organização veterinária, multi-internacional, onde há clínicos gerais e cirurgiões e internistas e cardiologistas e anestesistas e críticos e médicos, onde publicamos diferentes casos e perguntas, e as pessoas dão a sua experiência. É realmente ótimo. E é uma ótima maneira de você se envolver e apenas assistir e ler o que as pessoas escrevem e ver as imagens que elas postam. Já falei sobre os sites. Este é o nosso livro se você quiser aprender mais sobre radiologia intervencionista. E acho que agora o que eu diria é que meu e-mail está na parte inferior se você tiver alguma dúvida sobre casos ou treinamento.
Adoraria vir ao Brasil e fazer um curso de treinamento. Portanto, não sei se isso poderia ser feito através da sua organização. Mas se sim, talvez seja algo que possamos arranjar. Eu adoraria receber feedback sobre esta palestra para ver se é algo importante para você aprender. Então, por favor, avise a organização se quiser mais palestras como esta. E gostaria de agradecer a OS organizadores por me permitirem vir. E falo com você e espero conhecê-lo pessoalmente um dia. Obrigado.